tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando celular nesse país. Nós precisamos garantir o emprego. O emprego tem que ser uma obsessão, Alckmin. Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo, inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Deixa-me te fazer uma pergunta simples. Faz sentido dizer que uma única pessoa tem todo o conhecimento necessário para fabricar sozinha esse simples lápis? Olhe para este lápis. O grafite que escreve, o látex da borracha, a madeira que envolve tudo isso, a fitinha de metal que segura a borracha. Cada parte vem de um lugar diferente, feito por pessoas diferentes, com conhecimentos completamente distintos. Ninguém controla tudo isso. O que coordena esse processo é algo muito maior. Milhões de decisões individuais, conectadas por informação, cooperação e preços no mercado. O preço, aliás, carrega conhecimento. Ele diz o que está escasso, o que está sobrando, onde vale a pena investir, tempo, trabalho e recursos. No fim, alguém junta tudo isso e vende um lápis por um valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Sem um gênio iluminado mandando em tudo. Esse exemplo é usado pelo Thomas Sowell para discutir uma coisa fundamental. Quem realmente detém o conhecimento necessário para organizar a sociedade? Este é o último episódio da série Falácias da Justiça Social. Existe uma elite que se acha intelectual, esclarecida, moralmente superior e que acredita que pode substituir o conhecimento e as escolhas de milhões de pessoas por decisões centralizadas tomadas por poucos. A PEC, então, prevê o fim da chamada escala 6x1. É aquela história, falta o estudo de impacto e a tendência é que com essa vedação as pessoas que precisem desses empregos acabem arrumando um segundo emprego ou mesmo um bico para complementar a sua renda e pode ser que na prática não tenha o resultado que é esperado na exposição de motivos da nova legislação. Porque o salário pode diminuir também, né? Proporcionalmente às horas, meu Deus. Eles acham que sabem o que é melhor para você, mesmo sem viver a sua vida. Os chamados guerreiros da justiça social não estão tão preocupados em preservar sua liberdade. O foco deles são as metas, o plano, o resultado final. E para isso não vem problema nenhum em tirar das pessoas o direito de decidir por si mesmas. Essa ideia não é nova. John Stuart Mill, lá no século XIX, dizia que o povo até tinha mais conhecimento prático que o governo, mas que só sairia da mediocridade se fosse guiado por uma elite mais instruída, mais avançada no pensar e no sentir. Ou seja, alguém precisa pensar por você. Rousseau, outro queridinho da esquerda, dizia amar o povo comum, mas defendia que os mais sábios governassem a multidão. Chegou a comparar o povo a um inválido, estúpido covarde. Karl Marx, então, nem disfarçava. Para ele, o trabalhador só tinha valor se fosse revolucionário. Se não servisse à causa, não era nada. George Bernard Shaw chamava trabalhadores de detestáveis. Simone de Beauvoir dizia que mulheres não deviam ter o direito de escolher ficar em casa cuidando dos filhos, justamente porque se tivessem essa escolha, muitas escolheriam isso. Percebe o padrão? Eles dizem defender o povo, mas não confiam nele. Dizem lutar por liberdade, mas odeiam escolhas que não controlam. No fundo, acreditam que sabem melhor do que você como você deve viver. O governo federal está considerando a implementação de uma nova taxação sobre as chamadas carnes de primeira. Lula destacou a diferença entre os tipos de carne consumidos pela população brasileira. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, faz parte do dia a dia do povo brasileiro. Ovo faz parte do dia a dia. Isso lembra muito o admirável Mundo Novo, uma sociedade organizada, limpinha, eficiente e completamente desumanizada. Já fiz uma resenha sobre este livro, depois vale a pena assistir. A promessa da tal justiça social é sempre a mesma. Vamos corrigir as injustiças do mundo, dando mais poder ao Estado. O problema é que, na prática, esse poder vem tirando das pessoas o direito de decidir sobre a própria vida. Vamos aos exemplos? Jornada de trabalho e salário mínimo. Quem deveria decidir quanto você quer ou pode trabalhar? Você ou um burocrata que nunca pisou no seu chão? Quando o governo proíbe certos tipos de jornada de trabalho, define salários irreais ou regras desconectadas
desconectadas da realidade, quem paga a conta? Você. A escala 6x1. Você não acha que hoje um jovem, uma menina, ele não quer mais se levantar às 5 horas da manhã e ficar até 6 horas dentro de uma fábrica pegando um ônibus lotado? Onde trabalhar? Quando o governo quer regular até o entregador de pizza, a mensagem é clara. Ele acha que você não sabe decidir nem isso. A senhora concorda em ser registrada ou quer ter essa liberdade e autonomia que vocês têm hoje? Essa regularização representa o quê? INSS, para você ter uma aposentadoria, um auxílio-doença, auxílio-maternidade. Se o cidadão abrir um MEI, ele tem direito a tudo isso. As plataformas teriam que cobrar deles. Você vai trabalhar na plataforma, você tem que apresentar o MEI. Você entendeu? Desculpa, eu acho que é politicagem. Olha, parabéns, a senhora é maravilhosa, que a senhora tem um excelente dia. E parabéns pela aula, e a senhora tem razão. Dinheiro. O governo tira uma fatia enorme do seu salário antes mesmo de ele cair na sua conta. Você nem vê o dinheiro. Ele decide como usar, onde investir, o que priorizar. Sua liberdade some, porque alguém lá em cima acha que sabe mais do que você. Talvez saiba mais do que muita gente, mas isso não muda o princípio. Agora, o ponto mais sensível, seus filhos. O governo não quer só regular seu trabalho e seu dinheiro, quer formar a mente dos seus filhos. Não é educação para ensinar respeito, responsabilidade ou pensamento crítico. É doutrinação, é sexualização precoce, desprezo pela família, pela fé, pelo esforço individual. É formar jovens dependentes de um Estado que promete tudo e entrega apenas migalhas ou futilidades. E quem manda nesse país vive onde? Numa bolha, longe da sua realidade, longe daquele empresário que construi tudo com sacrifício e que emprega centenas de pessoas, longe das famílias que lutam para educar em casa seus filhos e mantê-los sãos num ambiente escolar cada vez mais caótico. Eles não respeitam o cidadão comum, eles desprezam quem pensa com a própria cabeça. No fim das contas, isso nunca foi sobre justiça, sempre foi sobre poder. E quanto menos você pensa, questiona e decide por si mesmo, melhor para eles. Então fica aqui o convite. Questione, desconfie de quem promete um mundo perfeito em troca de sua liberdade. Pare de terceirizar decisões importantes da sua vida. Pense por conta própria. Assuma a responsabilidade. Defenda o seu direito de escolher, mesmo quando a escolha é difícil. Quem realmente preza a liberdade não depende de um político iluminado para realizar qualquer coisa que seja. A gente escolhe o menos ruim para manter as nossas liberdades e com muita consciência faz o que é necessário fazer, fala quando é necessário falar, não tem vergonha do que é verdadeiro e de apontar absurdos. Eu sempre digo aqui, não espere um salvador, é por você, CPF, indivíduo com vontade própria e com determinação. Obrigada pela sua atenção mais uma vez. Vejo vocês na próxima.